quando fala de gente para ser ex-trabalhador do silício, com trabalhador do silício, a gente está falando de gente com coragem. Não tem sido muito fácil achar gente com coragem nos nossos times. Porque é coragem para derrubar o que está acontecendo agora e refazer e redefinir um piloto, um novo processo. É gente que precisa de coragem para dizer, ei, aqui a gente tem que fazer o que deve ser feito e não o que dá para ser feito. Ei, aqui é o lugar onde a gente tem que chamar outras pessoas para compor essa história, porque a gente está pensando exatamente igual, do mesmo jeito. Não somente coragem, mas a gente precisa de disciplina. Porque inovar não é uma coisa que você tem uma ideia e coloca para alguém executar, é você que fica no front. Aqui. Muito obrigada, Germano. Obrigada, Piccoli, JX. Um prazer enorme recebê-los em nossa casa. E eu digo nossa porque essa casa é de quem quer inovar, é de quem quer trazer novidades, é de quem quer mudar o mundo, é de quem quer fazer alguma coisa melhor, é de quem quer ser melhor, justamente porque ser melhor vale a pena. A gente está começando o ano, ainda é janeiro, ou talvez já seja janeiro. Depende do que você já tem feito, depende do que você planeja para o seu ano. E, como um desafio, eu planejo fazer desse ano alguma coisa relevante, alguma coisa de impacto e alguma coisa que caiba muita gente. Não pode caber só a Ana, nem só o time da Ana, nem só a Deloitte. Um ano inteiro precisa caber muita gente. Talvez seja essa a nossa palavra aqui do nosso começo. Eu sei que o Piccoli trouxe aqui quase um broadcast das maiores tendências, um apanhado global mesmo, para quem está antenado aí nos veículos, nos indicadores, nas publicações. A gente, de fato, assistiu aqui com o Piccoli um movimento de vários micromovimentos e que tem uma palavra de ordem chamada velocidade. É aceleração, é velocidade, a todo momento. O que fica mais na tônica dos nossos reports, e não somente da Deloitte, mas dos confiáveis reports do mundo, é que, a partir do momento em que decidimos estudar uma tecnologia, ou pensar em adotá-la, ou pensar em saber o que fazer com ela, e levamos isso para um comitê, para uma reunião, para um grupo de decisores, quando a gente volta com essa decisão, seja ela sim ou não, essa tecnologia ela já está obsoleta. A gente está falando sobre uma velocidade que não é comum do indivíduo. Ela não é comum de quem está com as canetas de liderança na mão. Ela não é comum e ela não é confortável. E esse é um ponto sobre quais são as habilidades humanas para toda essa transformação veloz. Muitas vezes é uma sabedoria que precisa de calma, é uma sabedoria que precisa de tempo, mas esse tempo, do lado de fora, ele não está tão disponível. Então, eu convido vocês todos que estão aí online, muitíssimo obrigada pela audiência e pela presença de vocês virtual. Eu estou tentando andar aqui com... Agora foi. Eu vou trazer essa fala aqui agora, dividida em 4 partes, tá? E aí a gente vai conversando, e se vocês quiserem colocar seus comentários aí no chat, coloquem que depois a gente vai amarrar isso tudo aqui até o final do dia. Eu vou falar sobre essa aceleração pela ótica do ser humano, como é que a gente pode lidar melhor com essa pressão veloz. Eu também vou falar um pouco sobre essa materialização da IA. O Piccoli já trouxe aqui a materialização dos robôs, e aí robôs, entenda, desde um humanoide até um aspirador. Eu vou falar também sobre transformação organizacional, o que é que muda dentro da porta do seu gabinete, da porta do seu tribunal, da sua defensoria, da sua promotoria ou das organizações como um todo. O que é que pode mudar e o que é que pode atrapalhar.
E eu vou passar um pouco rápido sobre o paradigma da cibersegurança e vou colocar um pouco mais de luz sobre o capital humano dentro dessa cibersegurança, porque especialista nós teremos ao longo desse dia e uma conversa bastante interessante, jamais lá para as 4 horas da tarde. Eu precisei trazer essa imagem aqui para vocês e para mim também. Primeiro porque eu passei quase um mês em Maceió, e quando eu estava muito bem no meu ócio criativo, sentada numa cadeira de praia, olhando esse mar verde, eu estava ali pensando naquele cidadão que vende milho verde. E era tanto verde, era o verde do mar, que era o verde do milho, o verde do carrinho, mas para os atentos, existe aí uma tecnologia absolutamente embarcada em vender milho nas praias de Maceió, para quem conhece na Praia do Francês, especificamente onde é essa imagem. Dentro desse comerciante, ele aceita criptomoedas e Pix. E aí eu fiquei me perguntando ali, a gente que falou tanto sobre tecnologia em 2024 e 2025, e agora vai falar tanto em 2026, eu fiquei pensando, quais são as lentes que fazem esse comerciante enxergar a venda de milho atrelada a uma criptomoeda? Não é pela brincadeira, é pela velocidade, é pela sagacidade, é pela perspectiva de um indivíduo que está nos 30 graus de Maceió vendendo milho cozido, mas que está antenado com as tendências do mundo. Piccoli, se você for comprar milho em Maceió, na Praia do Francês, por favor, use sua criptomoeda, porque nesse carrinho especificamente já se aceita. E brincadeiras à parte, o que eu gostaria de ressaltar é que o capital humano, a inteligência humana, a sabedoria, a sagacidade, a curiosidade, a vontade continuam sendo imperativos para atravessar os desafios, seja do seu gabinete, seja da sua vida corporativa, seja do seu negócio no Brasil, lá em Singapura, nos Estados Unidos, em Londres, onde você quiser. A gente precisa de gente atenta, de gente conectada, de gente com vontade. E eu vou andar um pouco sobre essa história. A aceleração, ela para mim não é só para mim, aí eu vou dar um pouco de contexto sobre esse material. Estou trazendo esses conteúdos muito sobre o nosso Tech Trends, que é uma publicação da Deloitte Mundo, uma publicação extremamente completa e respeitada e já muito consultada mundialmente, que fala quais são as 5 principais tendências. E o Piccoli trouxe algumas delas aqui, e eu não vou falar sobre a tendência em si, mas sobre o que a tendência pede no que diz respeito às pessoas, né? Eu vou andar um pouco em coisas que me chamam a atenção aqui. Já sabemos que 1 bilhão de pessoas estão usando inteligência artificial por mês, por semana. Já sabemos disso. E já sabemos também que uma média de 35% das organizações que a gente pesquisou nesse trend, veja bem, não tem estratégia de usar esses agentes. Então, se a tendência é que nós teremos os agentes dominando o mercado e os negócios, 35% dessas organizações não têm estratégia para isso. E aí eu fico lhe perguntando se no seu tribunal, na sua defensoria, no seu Ministério Público, vocês têm essa estratégia, e aí respondam vocês próprios se sim ou não. Um outro ponto. As startups que usaram AI, elas tiveram uma escala 5 vezes maior do que aquelas organizações que usaram o sistema SaaS. Para a gente começar a engatilhar aqui as nossas pessoas nessa história. Somente 11% dessa amostra que a gente tem, dessas pessoas, dessas organizações, tem agentes em produção, ou seja, elas estão de fato construindo isso. E aí eu pergunto, quais tribunais e o seu, se sim ou não, está trabalhando na produção de agentes? Você vai respondendo por aí para você. É claro que as contas estão descendo, assim, milagrosamente, mas essa não é bem a palavra, drasticamente ano a ano, o quanto a gente gasta com tecnologia, com nuvem,
Os famosos tokens estão ficando cada vez mais baratos. Mas a gente está usando isso numa escala gigantesca, porque a gente está melhorando os modelos, a gente está melhorando as interfaces e a gente está colocando mais camadas de tecnologia e isso consome mais tokens, portanto, o valor diminui, mas ainda assim a gente está falando de contas bilionárias no ticket de tecnologia. Ok? Os mais graves. 93% dos investimentos em tecnologia são para hardware e software, ou seja, ferramentas. E somente 7% é no treinamento de pessoas. Essa é a inversão completa do que a gente fala e que não faz. A gente fala que as pessoas são muito importantes dentro da virada e do acompanhamento das transformações do mundo, mas a gente investe o que sobra. E a gente fica com grandes tickets para as nuvens, para data center, para novas tecnologias de software e de hardware, e está tudo bem, e funciona e precisa, mas se a gente não tem pessoas capacitadas, a gente não sabe o que é redefinir, a gente não sabe o que é redesenhar, e a gente vai automatizar processos velhos, usando uma carga de tecnologia absolutamente nova, que não tem nenhuma tendência de dar certo. E é justamente aqui que 1% dos nossos modelos tendem a funcionar nessa equação. Vamos andar. Eu quero só plantar algumas coisas nas cabeças agora iniciais, porque quando a gente fala em materialização da IA, e aí os robôs eles estão aqui para contar essa história, a gente está trazendo... o Piccoli trouxe um pouco isso aqui, eu quero trazer o dado dessa história. Isso está dentro do Tech Trends como um caso. Esse é um caso público que está por aí andando sobre a Amazon. E todo mundo já conhecia esse robô, o famoso robô de linha, né? Que vai e ele tem um caminho para fazer um processo pré-definido. O que é que muda com isso? Não é que o robô ficou maior ou menor, ele ficou muito mais inteligente e ele decide. Ele tem autonomia para decidir quando ele se depara com um desafio. E dentro dessa perspectiva, porque ele já é um robô muito mais inteligente, a gente está falando aqui de algo como 10% de redução de custo. Você fala, mas 10% é muito pouco. 10% na Amazon são bilhões de dólares. E para tudo que é muito pequeno, mas que tem muito, isso tudo é grande. E a BMW ela está dentro desse hall, dentro dos mesmos robôs, todo mundo sabe, e minimamente visual, os braços mecânicos que colocam os carros em produção e colocam suas atividades robotizadas de uma forma hoje muito mais inteligente, porque esses carros se deslocam sozinhos, de forma autônoma, com outros robôs, uma vez que a linha esteja ocupada aqui ou ali, ele já pensa e consegue contornar obstáculos. Quando a gente fala de robô, a gente está falando aquele que compra a nossa passagem, aquele que faz o planejamento, aquele que faz a orquestração da nossa vida privada, aquele que compra as nossas coisas nos sites por aí. A gente está falando de um robô que se assemelha a uma autonomia de um trabalhador. E quando a gente fala nessa tendência, chama-se trabalhador do silício, que é bem este indivíduo que não está abundante no mercado, não temos essa pessoa com tanta facilidade. O trabalhador do silício é uma pessoa que se conjuga muito facilmente com um robô. Trabalha com um robô como colega. Não é só porque pergunta, é porque melhora com e melhora por. Melhora com esse robô e melhora por causa do robô. E o robô aprende com esse ser humano e esse ser humano devolve para este robô. É o famoso, eu tenho um dos melhores colegas para trabalhar. É esse robô. Você trabalha com algum robô? Você já tem um agentic que trabalha com você? Ele é só um chat GPT? Ele é só uma caixa de texto que você vai lá e pergunta melhor? Ou ele faz mais do que o que você pergunta e ele tem autonomia para fazer determinadas coisas? E a gente, quando fala de gente para ser
esse trabalhador de silício com trabalhador de silício, a gente está falando de gente com coragem. Não tem sido muito fácil achar gente com coragem nos nossos times. Porque é coragem para derrubar o que está acontecendo agora e refazer e redefinir um piloto, um novo processo. É gente que precisa de coragem para dizer, ei, aqui a gente tem que fazer o que deve ser feito e não o que dá para ser feito. Ei, aqui é o lugar onde a gente tem que chamar outras pessoas para compor essa história, porque a gente está pensando exatamente igual, do mesmo jeito. Não somente coragem, mas a gente precisa de disciplina. Porque inovar não é uma coisa que você tem uma ideia e coloca para alguém executar, é você que fica no front. É você que tem a obsessão por fazer diferente. É você que vai lá todo dia e coloca mais empenho nessa tarefa. É você que coloca data para isso acontecer e dinheiro para isso consumir. E também é você que precisa fazer tudo isso acontecer antes que a janela de oportunidade se feche. Até porque a velocidade é aquela do começo da nossa conversa. É uma velocidade que está cada vez maior, dando uma janela para a gente agir cada vez menor. Quem tem mais perspicácia vai sacar isso e vai fazer, e quem não tem vai fazer da transformação organizacional algo muito mais penoso, algo muito mais dolorido, porque o dilema de custo parece que é a conversa da maioria das organizações do mundo, e não deve ser diferente nos tribunais e nas defensorias. Entretanto, a gente tem que sair um pouco também do custo, porque não é só sobre isso. E esse rebuild de custo, soberania de dados, isso fica na nuvem, isso fica no meu servidor, isso é uma construção híbrida, isso aqui é algo que eu vou ter esse provedor ou aquele provedor, eu vou pagar dessa maneira, eu vou pagar de outra maneira, isso faz parte do jogo. Mas a soberania dos dados, a confiabilidade desses dados, como é que isso vai operar dentro do ano de 2026, já devia ter sido feito em 2025. Quem está pensando nisso agora, ou fazendo agora, está atrasado, perdeu a janela de oportunidade. Esse é o ano de materializar as coisas e não de começar a pensar como é que estão os meus dados, como é que eu coloco esses dados e como é que eu arquiteto essa redefinição de arquitetura e de negócios. O fim das mudanças incrementais é isso que eu estou falando. 2025 deveria ter sido este ano de ter feito. Esse é o ano de materializar as coisas, e materializar quer dizer, não é mais um incremento, a evolução ela continua, a gente tem que ter já nesse ano de 2026 times híbridos, eu já tenho que ter pessoas trabalhando com robôs, não é uma ficção, eu tenho que ser contínuo, adaptativo e orientada a esses sinais, ou seja, gente que, peraí que eu vou fazer essa estratégia e no final do ano a gente olha de novo para fora e entrega, não vai funcionar, porque a cada 2 meses, 30 dias, 15 dias, overnight, isso está mudando. Então, eu estou planejando, executando e olhando para fora e redefinindo e redesenhando. E, por último, essa ambição ousada para fazer alguma coisa diferente não tem a ver com poder. Essa coisa ousada tem a ver com vontade. É aí onde as pessoas viram o jogo. Esse humano-máquina que a gente está falando vai trazer para esse ano de 2026 contratações de pessoas assim, ó. Designers de colaboração humano-IA. Se você não tem essa vaga, você vai precisar ter. Se você está trabalhando Agentic AI, você vai precisar ter. Se você está trabalhando uma transformação digital profunda dentro da sua organização, você vai precisar ter. E se você ainda não tem essa descrição, procure na internet. O que essa pessoa faz? Responsável por criar interações fluidas entre pessoas e sistemas. Porque a gente está comprando com agentes, se relacionando com agentes, fazendo coisas que a gente nem sabe que tem agentes ali por trás. Só que se isso é fluido e bem feito, eu estou achando que eu estou falando com um ser humano. E, no fundo, é um agente que está absolutamente adaptado a uma linguagem natural e humana. Você vai precisar também desses engenheiros de Edge AI e sistemas embarcados. Se você não sabe o que é, pesquise. Vão levar capacidades de IA diretamente para os dispositivos e infraestruturas conectadas.
Não é que tudo que você faz funciona muito bem para esse dispositivo e não para esse. Essa fricção também precisa ser derrubada. E a gente vai precisar contratar, além dessas duas pessoas, especialistas em qualidade de dados para dados sintéticos. Você não sabe o que é dado sintético? Procure. A gente está falando sobre pessoas que precisam garantir que os dados usados para treinar sistemas de IA sejam confiáveis e representativos. É muito comum as pessoas dizerem, eu tenho tudo digitalizado, e aí eu vou pegar tudo isso, colocar um Agentic AI lá dentro e ele vai fazer mágica. Não vai. Você tem tudo digitalizado, mas é confiável? Tudo que está lá dentro está homogeneizado? É passível de funcionar uma coisa com a outra? E a gente vai, além disso, ter que treinar sistemas com coisas que sejam absolutamente confiáveis. E tem gente especialista nisso e que a gente precisa ter dentro de casa. E por último, e não menos, como é que eu falo? A lista é gigantesca. Eu só trouxe 4. Engenheiros de prompts de IA e treinadores de modelo, porque, afinal de contas, se esse modelo aqui ele é confiável, eu vou precisar de gente que fica treinando isso aqui. E quem fica treinando não sou eu nem você. E nem é o nosso time. Quem vai treinar isso são pessoas que otimizam os resultados da IA, ajustam os modelos para as necessidades específicas do negócio, porque, afinal de contas, pegar uma massa de dados, colocar uma inteligência artificial e treinar isso depende. Eu sou CIO, eu preciso de um tipo de linguagem, um tipo de informação, um tipo de foco, um tipo de resposta. Você é juiz ou juíza. Você precisa de um tipo de pergunta, com um tipo de resposta, com um tipo de entendimento, com um tipo de ação. Ou seja, não é óbvio e não é simples, mas é para esse ano. E se não fizermos o dever de casa em 2025, 2026 não dá para escapar, porque as nossas projeções para 2030, que é depois de amanhã, elas são drasticamente diferentes da realidade que se viveu até 2025. E aí, claro, um outro trend é o paradigma da cibersegurança. E olha, eu não sou especialista e a gente vai conversar sobre isso ao longo desse dia e mais até o longo da tarde, mas eu vou trazer esses assuntos para as 4 horas da tarde. Eu vou passar sobre a IA e os riscos, me cobrem às 4 horas da tarde, e eu vou passar a IA como habilitadora, me cobrem às 4 horas da tarde. Porque o que eu quero dizer sobre cyber é o seguinte: dentro desse report, 3 coisas são essenciais quando a gente fala de cibersegurança. A primeira é que a velocidade ela é infinitamente mais importante do que a perfeição quando a gente fala de cibersegurança. E o que é isso? É eu me adaptar mais rapidamente e eu tenho um milhão de MVPs que eu teste rápido e erre rápido, mas haja rápido. A gente tem simulações cibernéticas aqui que o tempo de resposta requerido pela área técnica, ou seja, a área de TI, é de 1 minuto. Mas existe lá uma sala de crise com um grupo absolutamente de alta liderança que, olha, não, mas eu não sei decidir em 1 minuto. Amigão, é o seguinte, você tem 1 minuto e já está passando. Agora você tem 50 segundos. Não, mas veja, eu preciso de muito mais tempo, porque eu não tenho todas as respostas. Veja, agora você tem 30 segundos. Não, e quando eu não respondo em 1 minuto, o meu risco dentro daquele ataque pode aumentar substancialmente. E aquilo pode ser escalado pela ótica dos nossos hackers de uma maneira que a gente hoje não considera mais esperar 1 hora, esperar 2 horas, esperar 5 horas, esperar falar com não sei quem, que está do outro lado do mundo e que a gente precisa dessa resposta. Vamos errar pouco mais rápido, porque a velocidade vai pedir da gente que a gente tenha essa coragem. Não adianta ser perfeito. Se vai demorar 3 horas e eu preciso de uma resposta em 1 minuto. E dentro dessa perspectiva, eu adorei dentro desse report essa frase. Os sistemas de cibersegurança se assemelham mais a um sistema imunológico, que a todo momento está atento dentro de um corpo. O meu corpo, o seu corpo, ele está atento, ele está aqui, ele tem uma ofensiva, ele se defende, ele tem uma ofensiva, defende. Não interessa, pode ser uma coisa pequena de uma unha que você cortou e que deu uma fisgada, pode ser uma dor de dente, pode ser uma dor de cabeça, pode ser um incômodo gástrico, pode ser o que você quiser. Entretanto,
Teve incômodo, haja. Teve incômodo, haja. Teve incômodo, haja. Não deixe passar. E essa velocidade que se soma não é uma fortaleza. E qual é a grande coisa? Hoje, quando a gente fala de cyber, a gente está dizendo que da porta para dentro a gente precisa estar muito bem elaborado e protegido eficientemente, não com aquelas 50 milhões de camadas de software, mas com pessoas atentas e resolutas, e rápidas, e com autonomia, e com conhecimento. E a última que eu gosto, tanto quanto as duas anteriores, é que a única defesa contra a IA é a própria IA. Porque se você imagina que dentro do seu sistema de segurança, que está sendo atacado, não mais... quando a gente fala em cyber, até o ano passado, o ano retrasado, quando fala assim, existe um ataque hacker, o que é que você imaginava? Um ser humano com um moletom, aquele capuz, assim, aquele cidadão que está ali num submundo. Tem nada de submundo. Não existe esse submundo. Existe gente extremamente qualificada e que não é um indivíduo só, e só que agora é um conjunto de sistemas de IA atacando um outro conjunto. Então, a única possibilidade de vencer a IA é a própria IA. Aquele cidadão que é o seu analista, o seu técnico, o seu diretor ou o seu gerente, que é absolutamente capaz, ele sozinho ali ou ela, naquele computador ali, manualmente, não vai vencer essa guerra. A IA vai vencer a IA. Com a sagacidade, a sabedoria e a capacidade humana de orquestrar todas essas ações e estratégias. Tá claro até aqui? Vamos embora fechando? Eu vou deixar isso também para as 4 horas da tarde com o meu colega, mas eu queria trazer 2 frases que eu gosto bastante. CIOs que estão falando por aí e CEOs que estão falando no mundo dentro desse report. A frase é: sem focar em um problema de negócio específico e no valor que você deseja extrair, é fácil investir em IA e não obter retorno. Se você quer resolver tudo seu com IA, vai dar errado. Escolha um problema crítico, importante, e que é um dominó de outros problemas, e vá em cima dele. E um outro ponto, em vez de ficar preso em ciclos intermináveis de POCs, as famosas provas de conceito, não, peraí que eu vou fazer mais uma POC, peraí que eu vou fazer mais uma, peraí que eu vou fazer mais uma, e você não aterriza, e você não faz um drill down daquilo, e você não coloca aquilo de pé, ataque seu maior problema e busque um grande resultado. Fazer 5, 30, 39, 55 iniciativas de IA dentro do seu gabinete ou do seu tribunal, muitas vezes é muito mais ineficiente do que fazer 2 muito bem feitas. E mais uma frase que eu gosto bastante. Preferimos falhar rápido em pilotos pequenos do que perder toda a onda. Peraí que precisa ser perfeito. Peraí que eu preciso esperar um investimento e não sei quem. Peraí que eu preciso chamar um time não sei da onde. Peraí que não vai dar tempo. Você perdeu a janela de oportunidade, você perdeu a onda. Você perdeu a chance de fazer alguma coisa no tempo em que aquilo é necessário. Porque quando você voltar a pensar nisso, o tempo já trouxe uma outra necessidade, um outro desafio. O Walmart envolveu funcionários de loja no desenvolvimento do seu aplicativo, incluindo troca de turnos, visibilidade, controle. Resultado, o tempo de agendamento caiu de 90 para 30 minutos. E a adoção desse processo foi massiva, porque ficou mais fácil. Só que um grande problema, a gente quer pegar um processo, uma forma de fazer antiga, colocar um agentic AI e achar que a gente está automatizando. Vai dar errado. Está dando errado. Não é que vai dar errado, está dando errado. O que a gente precisa é priorizar a velocidade em vez de perfeição. E, por último, o CIO da Coca-Cola descreveu a jornada da empresa como uma transição de o que é que a gente pode fazer. E agora a gente usa o que a gente deve fazer. É muito comum a gente dizer, a gente tem um problema.
Como a gente pode resolver? A gente pode resolver assim. O que é isso? Eu estou vendo a partir da coisa em que eu tenho ao meu alcance. Mas o que a gente deveria fazer? Não, mas isso é muito difícil. Não, mas isso custa muito mais. Não, mas isso não dá para fazer agora. Não, mas isso eu vou precisar de mais gente. É bem aí onde a gente tem que andar. É trocar o que eu posso fazer pelo que eu devo fazer. A gente sabe que a gente deve fazer coisas e não faz. Só que o preço para isso está ficando cada vez maior e mais difícil de mitigar os erros e os riscos depois. Eu deixo aqui o nosso QR Code. Esse é o Tech Trends 2026, algo como 70 páginas. Coloca lá a sua inteligência artificial, se você não está assim, afiado no inglês, coloca a inteligência artificial e faz a sua tradução. Se você entender, não as 5 primeiras páginas, mas se você entender e criar em você uma necessidade de efetivamente andar por essas 5 realidades, o seu ano 2026 vai ser muito diferente. A gente tem um desafio gigante de pessoas, e será sempre esse o maior desafio, mas tem sido esse o menor investimento. A gente tem sido pouco atento à formação de pessoas, à capacitação de pessoas, mas a gente tem sido muito mais atentos à compra de software e de hardware. Se a gente não tiver o ser humano nessa equação, com pessoas que você confia, não só porque elas são pessoas leais, mas com pessoas que você confia para que elas tragam para você as melhores visões e perspectivas, a melhor mitigação de risco, as maiores tendências, as maiores relevâncias, você vai andar só. Procure se juntar às pessoas melhores do que você, porque aí os seus e os meus e os nossos resultados vão ser melhores do que os nossos. A gente se vê ao longo desse dia ainda. Eu volto aqui lá pelas 4 horas da tarde no tema de cyber com o Daniel Tupinambá, um dos especialistas no tema. E ao longo dessa jornada de hoje, fica aí plugado que a gente vai voltando. Super obrigada. Até